Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Aline Palhato Terapia Integrada. E olha só, eu tenho uma novidade por aqui. Eu criei uma linha mais editorial, com alguns temas aqui que eu acredito que vão ser relevantes, aquele conhecimento que vai estar pronto para transformar a sua vida. Por isso, lembre de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar aqui também nos vídeos para que as pessoas também tenham acesso a esse mesmo meio que vai ajudar você. E eu quero começar aqui com um tema curioso. As pessoas falam para mim sempre assim: eu tenho a mente acelerada, os meus pensamentos não param, eu tento dormir, mas fica aquela conversa na cabeça. Então, hoje eu quero falar sobre essa questão, sim, de pensamento. Olha só que interessante. A gente precisa começar aqui a tirar o mito de que pensamento é igual você. Não é. O pensamento é algo que você tem capacidade de fazer, mas ele não define quem você é. Tem uma frase famosa que diz: penso, logo existo. Só que isso acaba nos separando, nos apartando do que é também o corpo e também como são as nossas emoções. Então, nós temos sim circuitos cerebrais, neurônios que se conectam, fazem fórmulas, substâncias, neuropeptídeos, hormônios e tantas outras que são incapazes também de serem desprezadas diante disso. É fato que o pensamento usa essa região aqui nobre do cérebro, chamada neocórtex, onde você realmente consegue, então, calar a voz na sua cabeça e raciocinar sobre os assuntos que você acha importante. Então, sim, já começa por aí. Nós temos em torno de 60 a 70 mil pensamentos, não, informações no nosso dia. Aquela voz na cabeça que fica: será que eu fiz isso? Será que eu fiz aquilo? Ai, não sou boa, não sou capaz, ninguém me ama. Ai, eu tenho que prestar atenção nesse livro, mas eu coloquei comida para o cachorro. Gente, isso não é pensamento, isso é uma voz na cabeça operando em você, que acontece nesse número que eu acabei de mencionar, mas que não conduz você, de fato, nem para o presente e muito menos com uma intenção direcionada para o seu futuro. E muitas vezes você fica aí sempre com 1 milhão de problemas sem sair deles por conta de não conseguir determinar e escolher os pensamentos que você vai ter. De fato, eu entendo também que é difícil, porque somos complexos, como eu acabei mesmo de falar. Temos o corpo, emoções, sentimentos, o lugar onde a gente vive, tudo que comunica com a gente de fora e de dentro, e isso forma, assim, muita coisa aí, ali dentro de você. E aí, o que acontece? Você acaba aí divagando e acreditando que isso é o pensar. Mas sabe o que é engraçado? Quase ninguém pensa de verdade. E não é porque não sabe pensar ou porque não tem vontade disso. Eu vou dizer para você o porquê. É porque realmente não aguenta. Além de ter um fator energético mesmo, de uso energético, como se você estivesse fazendo um exercício, ok? O pensamento, ele vai levar você a confrontar as suas dores. Sim, porque você vai olhar para pontos que você estava, então, fugindo através das redes sociais, do vício aí no celular, da questão mesmo de ficar comprando, gastando tempo com coisas que são inúteis. Então, imagine o seguinte: isso faz com que você fuja da realidade para evitar a própria dor. Vamos dar um exemplo aqui. Imagina o seguinte: que pensar é como se você tivesse que segurar uma mochila. Pega aí a tua mochila, segura. Segura ela em pé agora. Aí usa a tua imaginação como se você estivesse em pé aqui comigo até o final desse vídeo. O que vai acontecer? Você vai perceber que vai pesar. No começo você estava até aguentando esse peso, mas com o tempo o seu braço foi cansando, foi cedendo e começou inclusive a doer. Assim também é o pensamento. Então, o que acontece nessa hora? Você tem a tendência
não original de passar a mochila para outra pessoa. Olha que coisa interessante. Então, o que acontece na vida real? Essa mochila são as suas escolhas, as suas decisões e a sua posição perante a sua própria vida. Lembrando também aqui que pensar não é opinião. Normalmente, a opinião você vai emitir de acordo com a tua experiência e você vai, inclusive, colocar nessa experiência as suas emoções. Você vai estar numa linha do tempo que é o passado, portanto, você pode falar algo para alguém ou para você que, no final das contas, não terá nenhuma relevância. Outro dia eu estava fazendo até uma aula e o professor falou o seguinte, ele falou assim, se tudo que temos são opiniões, eu fico, né, com a minha. E realmente, porque se você vai pegar dos outros, você vai ter problema. O que é melhor? Temos, então, dados. Então, é esse o movimento. O que acontece? Pensar vai levar você para um lugar onde você vai perceber a dificuldade que você tem. Opa, gente, ó, a gente vai gravar vídeo agora aqui no cenário novo, tem uns barulhos aí, tá? Então me acompanhem, porque tem coisa que nem na edição eu consigo tirar. Mas bora lá. O pensar, no final das contas, ele é praticamente você sustentar, é você aguentar aquilo que você concluiu perante o que você realmente viveu, aprendeu e está realmente ali fazendo. E é claro, como eu estou falando de opinião aqui, hoje todo mundo tem opinião, vocês já perceberam? Vai lá num post qualquer e leiam os comentários. Tem coisas que são assustadoras. Eu falo que são desnaturais, mas é um meio de expressão, a expressão ela é segurada pela lei, assegurada pela lei. Então, o que acontece? A pessoa escreve, ela coloca aquilo para fora, ela joga uma informação ou uma opinião, mas ela nem pensa no que ela escreveu. Ela não tem, às vezes, essa questão aí que ela fala, eu vou olhar aqui porque vai contribuir ou não. Ela simplesmente joga ali como se ela, inclusive, soubesse do assunto, e o que muitas vezes ela não sabe. Então, o que acontece? A opinião ela é leve. Você joga, você troca, você solta, você pode repostar e tá tudo certo. Pode ir lá, apaga. Pensamento não é assim. Pensamento ele acaba se tornando até pesado, justamente porque ele vai te obrigar a viver de acordo com o que você entendeu. Então, se você até aqui não está entendendo nada, está na hora de repensar, ok? E é por isso que as pessoas falam, eu penso assim. Ai, mas depende. Ela sai logo, ela não tem um pensamento. Ela vai pelo outro, ela vai jogando a informação. Eu acho isso. Mas não sei. Entende a diferença, gente? Isso não é humildade, isso é fuga mesmo. Porque a pessoa não sabe se colocar porque está com dificuldade de pensar. E aí, o que acontece? Olha só o que a ciência, inclusive a biologia, já nos garantiu. Quando uma pessoa ela precisa sustentar uma posição, uma decisão difícil, o que o cérebro faz? Ele vai reagir com o sistema de sobrevivência, acreditando que aquilo é uma ameaça, mesmo quando não seja. Então, o que acontece? Pensar profundamente vai levar, sim, a áreas que estão conectadas no seu cérebro à dor, ao esforço e ao risco. Ou seja, pensar cansa. Cansa, porque é como se você tivesse, assim, feito uma maratona muitas vezes. E aí, o que acontece? O cérebro, ele vai preferir atalhos. Ele vai preferir os padrões aí que você já conhece, então você vai repeti-los, vai preferir concordar, mesmo que aquilo não te agrade. E aqui eu não estou falando de bom senso, de flexibilidade, de ceder, ok? Que são coisas que o pensamento elevado consegue proporcionar. E aí o que acontece? Com essa questão de que pensar cansa, que dá uma preguiça, essa era a palavra que eu ia falar mesmo. O que você faz? Você terceiriza para alguém. Você passa a bola. A pessoa pense por mim e para mim. E isso é completamente destrutivo para a sua vida. Embora, sim, muitas vezes isso possa estar conectado com alguém que você ama, que você estima, que você preza, mas, no final das contas, eu sempre falo,
Quem paga o preço do pensamento, da escolha, da decisão é você. Agora pensa aqui comigo, tem um ponto central nisso tudo? Meu Deus, Aline, você está falando aí sem parar e tem ainda um ponto central? Com certeza. A pessoa ela não evita pensar porque ela não sabe ou porque ela desconhece. Não, não é isso. Ela evita, como eu falei já lá atrás, pensar porque é o momento em que de fato ela vai se encontrar. E aí é quando você aí se encontra e vai olhar as suas escolhas erradas, você vai olhar as suas omissões, você vai olhar as suas covardias, você vai olhar as suas decisões adiadas. E o que acontece? Você vai olhar para a tua vida como uma cirurgia sem anestesia. Agora, imagina como é que isso dói. Se você vai num dentista, faz algo no seu dente, sem anestesia, você já sente ali um grande desconforto. Já imaginou isso? Cortar aqui o teu peito e fazer uma cirurgia dessa? Pois é isso aí. Então, o que acontece? A pessoa acaba evitando isso para que alguém de fora resolva. O político, Deus, o terapeuta, o marido, a esposa, o algoritmo. E o vídeo de 30 segundos. A frase motivacional que você reposta. Então, entende, gente, que o que acontece? Não existe mágica, não existe um remédio mágico para que você possa ter domínio sobre você. Não é assim que funciona. Você precisa entender. Quem pensa por você, vive por você. Então, é um alerta, é um cuidado. E quem vive por você vai decidir, portanto, o teu destino, ou seja, o ponto de chegada da sua vida. Então, pensa bem. Aline, mas para pensar, eu tenho que chegar necessariamente a uma conclusão de tudo, sobre tudo? Claro que não. Mas é você sustentar aquilo que você decidiu, que você escolheu, é sustentar. É dar suporte a você para continuar fazendo as coisas que precisam ser feitas na sua vida. É este o movimento, é este o fluxo. E lembrando que a vida ela é uma via de mão única. Então a gente pode mudar o pensamento, sim, a gente pode inclusive evoluir no pensamento, que é muito relevante, fazendo o quê? Cultura, conversando com pessoas diferentes, lendo, você frequentar lugares diferentes para você formar também contornos cerebrais que vão te dar estrutura para pensar. Então tem hoje como, entende? Fazer coisas diferentes aí do que você está habituado ou habituada. E aí, assim, você vai entender que o pensamento é você agir, então, de acordo também com aquilo que você sente. Então, a gente entra aqui naquele famoso PSA, pensamento, sentimento e ação, que vão gerar resultados. E às vezes, nesses resultados, vale lembrar que você vai ter sim perdas, vai perder alguns benefícios, algumas vantagens que você considerava antes. E tá tudo bem, isso não é falta de inteligência, é normalmente o quê? Coragem também para fazer essa sustentação. Então, olha só, o pensar, no final das contas, ele envolve sim um aspecto intelectual, não vamos desconsiderar isso. Mas, acima de tudo, tem a ver com aspectos morais. Mas eu também não estou falando daquela moralidade que você aí está acostumada, que é ficar julgando as coisas, mas sim aquela que está ligada a princípios e valores, amor, justiça, temperança, brandura. Ali você ter coragem, você ter, sim, respeito, coisas que são elevadas, mas que nós temos em nós. Todos nós temos. O que às vezes falta em você é estimular isso. Entende o ponto? E por isso você não consegue formular pensamentos. Às vezes até alimentação, ok? Também a alimentação influencia muito. Excesso de carboidrato, excesso de fast food faz com que o seu cérebro trabalhe muito mal e ele fique inflamado e isso traga problemas cognitivos, tá? A ciência já comprova isso também. Então, eu falo, né? Um corpo inflamado é altamente inflamável. Então, tudo nele vai funcionar muito mal. E óbvio que os seus pensamentos não ficarão ilesos.
A verdade é que também, que enquanto você esperar que alguém resolva as coisas para você, também não vai funcionar. E aí, o que você tem que entender? Ou pode escolher entender, eu acredito muito nisso. Pode escolher entender. Que o seu pensamento, ele vai te levar a um nível de consciência diferenciado, que vai associar conhecimento e questão prática, que é o que nós chamamos de sabedoria. E aí sim, você vai conseguir fazer o que você realmente precisa fazer. Então, aqui a gente encerra esse vídeo. Eu convido você a fazer esse desenvolvimento, esse autoconhecimento em relação a filtrar aquilo que você está recebendo de informações. E isso sempre vai corresponder a tudo que vem para você, através do que você se alimenta, do que você ouve, do que você assiste, do que você permite que esteja acessando o seu corpo, portanto, as suas emoções. E com isso você possa estar perdendo a oportunidade de crescer efetivamente. Lembra que eu falei? 60 a 70 mil pensamentos, você já entendeu que a voz na cabeça não é pensamento, é um disco riscado das suas crenças que estão distorcidas, do que você não está conseguindo enxergar. Então, essa voz que fica na sua cabeça imperando não é pensamento, tá? Pensamento exige realmente parar, estar presente, entender, compreender e aí sim fazer ali não só essa avaliação, essa análise, mas tomar decisões cientes das responsabilidades. Então, se você inclusive precisa de ajuda para orquestrar os seus pensamentos, saiba que aqui dentro do método 100 eu trago ferramentas para que você possa ampliar realmente a sua vida e atingir, junto com esse pensamento nobre, os estados naturais que são satisfação, gratidão, alegria, amorosidade, e você realmente ter e viver uma vida leve, simples, sim, simples e plena. E vamos, então, encerrando por aqui. Nós nos encontramos no nosso próximo vídeo. Até lá!